Olá, pessoal. Ontem o Ciro Gomes deu uma entrevista ao Ratinho, que causou muita polêmica, porque ele associou aí o consumo de cocaína, a esquerda caviar, aos problemas do Brasil, né? Muita gente divulgou os vídeos, né? Os vídeos estão aí à disposição, mas eu acho que o militante cirista tentou defender, tentou criar e está tentando criar alguma confusão. Ah, o Ciro não quis dizer isso, né? Vamos fazer o react aqui do que ele falou, né? Eu tentei fazer um react já em vídeo, só que tem direito autoral. Vamos ver se com áudio não tem problema. Vamos lá. Assumir para mim a presidência da República, eu vou federalizar o combate ao crime organizado. De novo, não é porque eu quero ser o valentão, não, isso é um negócio difícil, mas é porque eu aprendi, com a minha experiência, que a polícia local não tem capacidade de resolver isso por uma circunstância. O policial é trabalhador. Só um react rapidamente sobre essa questão contra a polícia local. Há muita controvérsia. Já entrevistei a professora Jaqueline Muniz. Ela fala que o regime democrático separa as polícias. As polícias não podem, você não pode concentrar poder. Você não pode tirar o poder da polícia local. O poder da polícia local é muito importante para evitar concentração espúria de poder. Imagine se o Bolsonaro tivesse, além da Polícia Federal, o controle das polícias locais. Né? O objetivo é muito nobre, combater o crime organizado, mas o resultado é politicamente muito controverso. Né? É preciso haver uma Polícia Federal mais eficiente. É isso. Talvez um crime ou outro você jogue para a Polícia Federal, né? Mas tem que tomar cuidado com esse discurso do Cirei de tirar o poder da polícia local, que é muito perigoso. Mas vamos lá, isso nem é o ponto aqui. Ser trabalhador, ele e a família dele moram na periferia. Ele sai para trabalhar, a família fica ali, ou ele tem um pacto de não agressão com a facção criminosa, ou o terror vai tomar conta. E ele vai relativizando, ele acha, olha, eu vou combater aqui o narcotráfico quando eu sei que o burguês lá da zona sul do Rio, falando de combater o fascismo, está cheirando cocaína desbragadamente e nunca houve uma batida policial nos apartamentos da esquerda caviar do Rio de Janeiro, que prestam de serviço mortal ao Rio e ao Brasil. Pronto, né? Isso que ele falou foi uma coisa completamente reacionária. Completamente. Não tem como você relativizar isso. O que o Ciro falou poderia estar na boca do Bolsonaro. Né? Poderia estar na boca de um cara de extrema direita. É uma expressão completamente... Ele cria um estereótipo, né, de uma esquerda caviar. A esquerda brasileira não é a maioria das pessoas mais ricas do Brasil são de direita, infelizmente, né? É uma luta cultural para que as pessoas que têm mais condição financeira sejam mais progressistas, sejam menos reacionárias. É uma disputa, né? Mas infelizmente você vê, as próprias pesquisas mostram que as pessoas com mais dinheiro no Brasil são reacionárias. Né? Ele cria um estereótipo contra a esquerda. Né? Tanto que o Ratinho vai perguntar para você de esquerda ou de direita. Não, eu sou de centro-esquerda. Faz um estereótipo contra o seu próprio campo. Né? A expressão esquerda caviar é uma expressão da extrema-direita no Brasil. A expressão esquerda caviar veio da França, não tinha uma conotação tão negativa, tinha uma conotação irônica. A própria esquerda foi inventada pela própria esquerda, uma conotação irônica, mais bem-humorada, para falar da esquerda, uma esquerda mais ilustrada, aquela esquerda caviar, porque lá o caviar também não é coisa de milionário, porque é um alimento europeu, não é uma coisa assim tão rara como tem no Brasil, tão caro, né? Mas ele associa, o pior, cara, por onde você analisa esse discurso está errado. Primeiro que ele romantiza o policial, né? Tentativa de cativar a extrema-direita, romantiza o policial, né? A maioria dos policiais são honestos, eu quero acreditar nisso, né? Mas ele romantiza, cria um policial bonzinho da periferia, né? Que relativiza contra o burguês mau da Zona Sul. Perigoso isso, né? Isso alimenta o ódio da polícia, né? Alimenta o ódio da polícia contra a burguesia, né? Entre aspas, né? E a burguesia de esquerda alimenta o ódio do policial contra a esquerda caviar, né? Que é a expressão que ele usa. Muito perigoso o que o Ciro falou, cara, muito desastrado. Né?
Ele alimenta o ódio, o policial já tem ódio da esquerda por conta da propaganda, da manipulação, que tenta pintar a esquerda, que tenta criar uma caricatura, um estereótipo da esquerda. Aí agora, um representante, um candidato a presidente da República do PDT ajuda a alimentar esse estereótipo contra a esquerda. Ideologia não se pode misturar com moral. É claro que você tem cara de esquerda que cheira cocaína, como tem cara de direita que cheira cocaína. Você tem cara de esquerda que tem um melhor caráter, outros que não têm tanto caráter assim. Ideologia não tem caráter, não tem muita ideologia. Não se mistura muito isso. Moral com ideologia, com política. Ignorância, né? Fazer isso. Você cria estereótipo. O negócio é que ele fala que a frase dele, ó. Eu vou aqui combater... ele vai, o policial, ele vai relativizando, olha, eu vou aqui combater o narcotráfico quando o burguês lá da Zona Sul do Rio, falando em combater o fascismo, tá cheirando cocaína desbragadamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? Quer dizer, então, que se você tem um burguês, né, um burguês... Estranho o Ciro usar essa expressão burguês, como se ele não fosse um burguês, né? Como se ele não fosse um burguês. O Ciro tem familiares que foram pegos com o consumo de cocaína. Ele é amigo do Aécio Neves, não é? Ou os amigos do Ciro não cheiram cocaína, não são burgueses, né? Muita hipocrisia, cara. Muita hipocrisia. E o que tem a ver combater o fascismo? Combater o fascismo agora o cara tem que fazer atestado que nunca usou cocaína, nunca usou maconha, nunca bebeu para combater o fascismo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Combater o fascismo. O cara pode ser dependente químico. Vamos lá, o cara é dependente químico. O cara não pode combater o fascismo? O que uma coisa tem a ver com a outra? Pelo contrário, o movimento reacionário, o movimento fascista, ele tenta vender a imagem hipócrita, falsa, de que ele é puro, né, que são os bons, os homens de bem, que defendem a família, os costumes, contra os degenerados da esquerda, que usam drogas. Isso é o clássico do fascismo, cara. Tanto que no nazismo fizeram aquela exposição lá, arte degenerada. É claro que o ambiente, por exemplo, o ambiente da cultura, dos artistas, é um ambiente que as pessoas usam drogas. Isso aí vai no o que tem a ver isso, cara? Você vai lá no festival, o festival de Monterrey dos anos 60, o pessoal escutando Jimi Hendrix, escutando The Doors, escutando rock and roll, década de 60, 70. Usam drogas. Isso tem nada a ver com ideologia. Esse pessoal que está usando drogas é o pessoal de direita, de esquerda. Não tem nada a ver com isso, né? Agora, claro que dentro da classe artística você tem essa coisa do consumo de psicotrópicos, né? Agora tem que ser muito careta, muito reaça para associar isso, para tentar criar um estereótipo negativo disso, como se isso aí fosse alguma coisa contra o fascismo, que não tem nada a ver com a luta contra o fascismo. O fascismo é justamente a manipulação dessas pautas de costumes. Pelo amor de Deus, uma pessoa progressista sabe que é preciso tratar a questão das drogas com muito humanismo, sem esse tipo de moralismo babaca, reacionário. Pelo amor de Deus, cara. Os Estados Unidos aí tá liberando, legalizando maconha, Canadá. Essa é a pauta do Bolsonaro. Né? E você alimenta o discurso do Bolsonaro. E ainda fala o seguinte: nunca houve batida policial nos apartamentos da esquerda caviar do Rio de Janeiro, que presta um desserviço mortal ao Rio, ao Brasil. A esquerda caviar do Rio de Janeiro presta um desserviço mortal. Mortal, hein? Ao Rio, ao Brasil. O Ciro está tomado de ódio, cara. Esse ódio que a esquerda caviar
do Rio de Janeiro é o ódio que ele tomou do Gregório do Vivier, que ele chama de esquerda caviar. Esquerda caviar é o Ciro. Ele não é esquerda caviar? Ele é doido, cara. Ele é doido. Ele não é um cara de esquerda. Ele não é um cara rico. Não é um cara que mora em apartamento de luxo. Que hipocrisia é essa do Ciro, cara? Como se ele não fosse uma esquerda rica, né? E alimentando esse estereótipo, essa caricatura. E que dê serviço mortal é da direita, dos reacionários, que cheiram cocaína muito mais do que a esquerda e ainda tiram onda de Santos. Esse é o problema do Brasil, da hipocrisia, dos reacionários, dos autoritários. Que isso, cara? O Ciro virou um reacionário, um careta, um quadradão, um conservador. Ele quer pegar voto de quem? Ele virou um bobo da corte dos bolsonaristas, porque eles estão reproduzindo essa fala do Ciro, né, naturalmente. Estão reproduzindo, mas não votam no Ciro. Eles estão reproduzindo só para alimentar o discurso de ódio contra a esquerda. É perigoso isso, porque aí vai um policial, mata um jovem de esquerda, né? Que ele pega, vai num showzinho qualquer, vê um jovem fumando maconha, né? Com a camisa do Che Guevara ou a camisa do Lula, mata o jovem, né? Porque ele está tomado de ódio, porque viu um programa no Ratinho em que o próprio Ciro falou que a esquerda presta um desserviço mortal ao Brasil, Rio de Janeiro. É um discurso fascista, um discurso de ódio do Ciro Gomes. É muito triste que ele esteja prestando esse papel perigoso, alimentando a cultura do ódio, alimentando estereótipo, alimentando uma caricatura, um discurso hipócrita, reacionário, vulgar, né? Só isso que eu tinha para falar. Ah, não, tem mais. Tem mais. O Ciro ainda fala o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Tem outro ponto, outro trecho. É muito difícil lidar com o Centrão. Você tem essa experiência de lidar com o Centrão, que dizem que é uma bancada... Conheço todo mundo. Essa pedaceira de PP, PL, não sei o que, aprendeu isso, se juntaram e fizeram uma espécie de sindicato do Dow desce, o sindicato do Dow morre. Isso só acontece com um presidente que não tem moral, que não tem autoridade. Por quê? Quando você chega lá querendo a reeleição e com o filho enrolado, sabe, em confusão, em corrupção e tal, você fica apavorado com o CPI e quer sua reeleição. Aí vende a alma. Eu chego lá o seguinte, vida limpa. Não tem filho ladrão, nem respondeu. Os dois que estão aí liderando têm filhos acusados de coisas graves, de corrupção. Eu chego limpo. Olha só, que babaquice, que baixaria. Filho ladrão. Voltou a acusar a família do Lula. Os filhos do Lula não são políticos. Os filhos do Bolsonaro são políticos. Há décadas. O mais novo, Carlos Bolsonaro, entrou na política com 17 anos. Por que você vai atacar os filhos dos outros? O que tem a ver isso, cara? O que tem a ver isso? Ele quer jogar a família no meio, tem certeza, Ciro? Tem certeza que quer usar a família? O seu filho não apareceu na imprensa, enrolado inclusive com drogas? Alguém vai usar isso contra você? Nem o Bolsonaro usa isso contra você. Porque se preserva a família, sobretudo quando a família não está envolvida na política, se preserva. É o mínimo de ética, de compostura que se usa. O que tem a ver isso? Para que esse tipo de baixaria? Né? Nem vou falar mais nada, né? Só queria mostrar baixaria. E ele está repetindo isso em toda entrevista. Toda entrevista ele repete isso do filho ladrão. Ele está sendo processado pela família do Lula e está repetindo isso. Né? Agora tem outro aqui. Outro, tão pior quanto. Esquerda ou você é direita? O meu projeto é de centro-esquerda. O centro é o seguinte, apoiar quem produz e quem trabalha. Eu já me cansei muito de... Começa mais um estereótipo, o centro... Né? O Ratinho pergunta se ele é de direita ou esquerda. Né? Ele fala que eu sou de centro-esquerda. Né? Cara, é esquerda ou direita? Para que ficar com esse centro-esquerda, maneira covarde de fugir da pergunta, e fala que o centro é quem defende quem produz e quem trabalha? Ué, a esquerda não, Ciro? A esquerda não defende quem produz ou quem trabalha?
mais estereótipo contra a esquerda, ou o centro é que vale, a esquerda não vale, é o centro. Nesse centro-esquerda, o importante é o centro, não é a esquerda. Isso que eu acho que o Ciro nem percebe, que nessa resposta dele, você vê, eu sou centro-esquerda, né? Centro que é importante. Esquerda, né? Ele fala de maneira quase envergonhada, né? O centro é quem defende, quem produz e quem trabalha. Não, Ciro. A esquerda defende quem produz, quem trabalha, né? Na verdade, a direita também se pretende defender quem produz e quem trabalha, né? A direita. Né? O negócio aqui é de formas diferentes, né? Mas a sua resposta é covarde. Mas o pior vem aí. Mole. No Brasil, até esse termo de esquerda foi roubado pelo PT. Aliás, o PT, se você deixar, bate sua carteira, virou uma organização criminosa. Tem umas exceções? Tem. Mas, infelizmente, é duro de eu dizer isso, e é por isso que eu me afastei para nunca mais chegar perto dessa gente, porque o mal que o Lula tem feito ao Brasil é muito extenso. É um bolsonarista, né? Ele não fala isso do Bolsonaro, né? Não com esse ódio, não dessa maneira, né? Não fala isso do Bolsonaro, né? É horrível, é uma fala reacionária, uma fala vulgar, né? Como é que você fala uma coisa dessa? Que o PT, se você deixar, o PT bate sua carteira. Que fala é essa, Ciro? Que fala é essa? O PT tem vários governadores, é o maior partido do país, o maior partido progressista do país, de esquerda. O maior partido do país, você tem 1000 pesquisas que mostram aí que quando você pergunta sobre simpatia partidária, não tem nenhum partido que chega perto do Partido dos Trabalhadores. Que falta de respeito é essa? Não, pior, você criminaliza a política. É a expressão mais cretina de criminalização da política. O Ciro está fazendo uma campanha contra a política. E quem faz campanha contra a política está servindo à extrema-direita, está servindo ao fascismo. O Ciro já não é mais uma linha auxiliar do fascismo. Né? Ele é uma das linhas mestras do fascismo, com essa fala aí. Se você deixar, o PT bate sua carteira. Uma expressão vulgar. Vulgar. Né? Ofende toda a militância do PT. Ofende os governadores do PT, ofende os parlamentares do PT, senadores, ofende toda a intelectualidade, vários intelectuais importantes que pertencem ao Partido dos Trabalhadores, todos se sentem ofendidos com uma coisa dessa, uma ofensa moral, não é uma ofensa programática. O Ciro não está fazendo um debate programático, está fazendo um debate moralista. E ele fica repetindo também essa coisa, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, Lava Jato. Mentira, Ciro. O maior escândalo de corrupção é o colonialismo, a escravidão, a ditadura militar, a privatização dos tucanos, da Vale do Rio Doce, essa privatização do Bolsonaro. Para de fazer um discurso reacionário, usando aí o discurso lavajatista, e vem com esse papo. Se você deixar, o PT bate sua carteira, tentando surfar no reacionarismo, na extrema-direita, cansou de conversa mole. Quer dizer, então, que tudo que o Lula fez pelos mais pobres, os programas sociais, os investimentos em universidade, em pesquisa, os grandes investimentos para descobrir o pré-sal, para deixar o Brasil com grandes reservas internacionais, não vale nada. É isso que você se tornou, né? E ainda fala, vê a linguagem dele, por isso me afastei para nunca mais chegar perto dessa gente. Gente! É um racismo ideológico. Quer dizer que a pessoa que é petista é uma raça diferente. É uma raça, né? Não faz parte, sabe? Isso é uma fala com um tique racista, né? Você tem aí todos os sindicalistas, e você tem uma relação entre racismo e ideologia, né? Porque os partidos de esquerda são os que têm mais negros. Você vai no sindicato, petista, maioria negra. Claro, aí você vai na Zona Sul, né? A Zona Sul que você fala que é a burguesia, né?
da qual que você é um representante, todo mundo branco, todo mundo bem vestidinho, né? Eles usam esse termo, essa gente aí, né? Os petistas, os sindicalistas, os sem terra, né? Os pobres. Me afastei para nunca mais chegar perto dessa gente. Uma fala de um reacionário, né? Com tique, uma linguagem racista. Né? Ao falar em gente, são seus colegas. Você não foi ministro do Lula, você não tem o PDT, o seu partido, não tem aliança com o PT no Brasil todo. O Rodrigo Neves, candidato ao governo aqui do estado do Rio de Janeiro, é amigo de todos os petistas aqui do Rio de Janeiro. Tem um candidato ao Senado do PDT, Rio Grande do Norte, está na chapa do Lula com o PT. É absurdo aí. Eu queria fazer esse vídeo aqui para rechaçar, repudiar profundamente essas falas do Ciro Gomes, e eu queria muito que os ciristas, né, que a turma boa, que o PDT refletisse sobre isso. Não tem como passar pano para isso, tergiversar. Porque isso aqui não é programático, isso aqui não é. Isso aqui é ataque moral, cínico, baixaria, né? Só isso que eu tinha para dizer.